Bem-vinda. Beijo! Botei uma lock especialmente para você. Botasse o quê? Lock, Ai, que chique! tá gostando? Aham, Vamos começar? Tiver a vamos. Eu dúvida acho que o desse meu microfone tá baixo. Peraí. vamos ver se não é o meu também. Deu uma travadinha. Tudo bem, povo? Ouvindo a mim e a Lucy, tudo certo? Vamos ver se o povo responde aí, Lu, só um pouquinho. Tá, Deixa eu pegar o meu fone de DJ aqui. Qualquer percurso a gente já mete o som. sim. Vamos lá. Gente, eu tô falando assim intimamente com a Lucy, mas deixa eu apresentar ela, né? Porque o povo, algumas conhecem, outras não, né? A Lúcia é minha professora de Senac, maravilhosa. Me deu a aula de spa do pé, né? Com os óleos essenciais, as práticas, né? Integrativas, foi maravilhoso. Pena que foi pouco tempo, né, Lúcia? A Sim. Lucy, vamos lá. A Lúcia é bacharel em Natologia aplicada na Unisul, é isso, Lucy? Especializada em estética facial corporal na Univale, faz massoterapia, delícia, e spa também no teu espaço, né, Lucy? A Lucy também dá cursos VIPs na área de spa, gente. Olha só que interessante também. Tem lá no teu Instagram, né, Lucy? Tem todos os teus serviços, Tem, todos ó, hoje eu os. vim preparada, tá espelhado hoje. Que da vez Deixa eu mostrar. passada saiu tudo invertido. Agora eu tô, ó, gênia, gênia do crime. Deixa eu ver se eu acho aqui, Lucy. Ai, ai, ai. Não sei aqui. Eu tenho que achar as imagens. Não vou achar. Ó, as coisas ao vivo é lindo, né? Mas tudo bem. Qualquer coisa, depois, se alguém tiver dúvida sobre a página da Lucy ou qualquer outra coisa, a gente manda nos stories depois, né, Lucy? Ou no Isso. direct. Então, vamos lá, Lucy. Queria que tu falasse um pouquinho sobre o teu trabalho, né? Sobre a tua história, para o povo te conhecer. Então, assim, eu estudo e vivencio a aromaterapia, especificamente já há 13 anos. Como tu falou, né? Sou naturóloga, sou esteticista, trabalho com essa parte de spas, de relaxamento, que a gente chama de wellness, né? Seria o termo mais utilizado, assim. E eles são muito focados nessa questão de associar o relaxamento físico, mental, emocional, que a aromaterapia traz bastante. E até foi esse o objetivo quando a Gi me convidou para fazer essa live, de fazer esse gancho para vocês enquanto podólogos, para os profissionais da área, né? E claro, para os clientes que tenham interesse em começar a utilizar uma terapia em casa, para entender que ele tem essas características, né? Não é só um tratamento físico, ele Sim. abarca uma coisa mais global mesmo. Como a gente falou, né, Lúcia, os óleos essenciais não são só cheirinho, né? Eles são um remédio, né? Exato. Então tá. Então vamos explicar para o povo rapidamente o que que são óleos essenciais. Tá. Então, primeiro assim, vou começar falando o que é aromaterapia, para daí juntar o gancho do que é óleo essencial. Pode ser? Como tu achar melhor. Então, Vamos lá. assim, a aromaterapia, ela é uma prática integrativa e complementar, que ela já é reconhecida há muitos anos pela Organização Mundial de Saúde, tá? E dentro do Brasil, ela já é uma prática utilizada dentro do SUS desde 2018. Então, ela já tem aí 2 anos, alguns postos de saúde oferecendo esse tipo de tratamento. O foco da aromaterapia, basicamente, é aquilo que eu falei no início, é promover essa saúde global, né? Envolvendo os aspectos físicos, emocionais e mentais. Aí eu esqueci de te perguntar, como que vocês chamam a pessoa que vocês atendem? É cliente, é paciente? A gente chama de paciente, né? Teve essa Tá, dúvida em sala de aula, né? A professora orientou que a gente chamasse de cliente-paciente,
Mas assim, tem alguns clientes que chamam a gente de doutora, então a gente acaba falando Tá, paciente, a gente tá fazendo anamnese, então não deixa de ser uma paciente, né, Lucy? Porque o tá. Então, assim, cliente ó, se de traz. vez em quando eu falar, por exemplo, assim, ó, cliente, né, interagente, paciente, saibam que eu tô falando do de vocês também, tá? É que como eu dou aula para vários cursos, às vezes eu me perco Sim, nas nomenclaturas, tá? Então, basicamente seria isso. E aí, sim. não tem problema, né? Não, não tem Então, problema. tá. Tipo, ó, Aninha, seja bem-vinda. A Sheila também, Espaço Gil. Nina, Físio, uma galera legal aí participando, obrigada. Tu vê, ó, a Ana, ela já é podóloga, a Ana Antunes, há 12 anos, ela chama de cliente. Então, vai muito do profissional, né? Da maneira que conduz. Então, não tem problema. Se falar paciente ou cliente, tanto faz, tá? Vamos Então lá. tá, vocês vão entender, beleza. E aí, a Aham. aromaterapia faz uso, então, dos óleos essenciais que vão ser, né, esse instrumento, digamos, não sei qual é o nome certo que a gente daria aqui, mas que promove realmente essa parte física, mental e emocional, tá? Então, basicamente Tá. ali, quando a gente pensa no óleo essencial, o que que seria como que eu poderia tentar explicar, né? O que que ele vem a ser? Então, ele é uma substância natural. Quem vai produzir vão ser as plantas. A gente pode extrair de uma imensidade de plantas aromáticas. Inclusive, tem plantas que tu consegue extrair mais de um tipo de óleo essencial, tá? Então, por exemplo, da laranja tu tira um óleo essencial da casca, do broto dela tu tira um outro tipo de óleo essencial, tá? E aí, basicamente, o que que eles têm de característica? Todos os óleos essenciais. Eles vão ser voláteis, né? Então, tipo assim, eu vou abrir um frasquinho e aí esse aroma ele vai se espalhar no ambiente. Então, por exemplo, se eu estou numa sala fechada com um óleo essencial aberto, eu vou sair dessa sala. Quando eu volto, essa sala ainda está dentro dessa névoa aromaterapêutica, digamos assim. Isso é importante vocês saberem, porque às vezes a gente se perde na dosagem, achando assim, eu não estou mais sentindo o cheiro, então eu vou tacar um pau aqui e botar mais óleo essencial. E não precisa. O nosso organismo ele tem um mecanismo de defesa chamado fadiga olfatória, que é por isso que tem pessoas que conseguem trabalhar em ambientes que teoricamente não seriam muito cheirosos, né? Então, o nariz ele vai se adaptando tanto ao excesso de aroma quanto à falta de aroma ou aromas desagradáveis ou muito agradáveis, enfim. E aí quando ele Sim. chega nesse nível, tu tem a percepção de que tu não tá sentindo nada, mas é só tu sair um pouco do ambiente e voltar, tu já vai notar que ele tem bastante essa questão aromatizada, tá? Então isso é importante a gente falar. Voltando Sim, ali isso do aconteceu. que são os óleos essenciais. Puxando só um gancho, aconteceu comigo, né? Que eu te procurei, eu coloquei Ah, gotas sim. demais e eu fiquei com uma dor de cabeça imensa, assim. E realmente não era necessário. 3, 4 gotas já faria o efeito, né? E como eu gosto do Exato. cheiro, aí eu acabei exagerando na A dosagem gente porque se eu achava que ia empolga. durar. A gente se empolga assim porque é gostoso, né? Os efeitos são muito bons, Isso. né? E aí acabei me passando. Olha só, tu vê, eu estudei, tinha o conhecimento, mas eu gosto, né? E acabei me perdendo. Então é muito fácil isso acontecer, né? Por gostar Sim, demais ou acabar não tendo conhecimento também, né? Tá, vamos lá para os exato. óleos essenciais. Mais. E aí, os óleos essenciais, eles vão ter propriedades farmacológicas. Então, ele vai ter ação, indicação, contraindicação, como se fosse um remédio. Então, não pensem assim, igual a gente falou, né? Eu gosto muito desse óleo essencial, vou botar bastante porque não tem problema que ele é só um cheirinho. Não, vai dar ruim. Então, por exemplo, Tá. tu pode ter numa superdosagem, tu pode ter dor de cabeça, tu pode ter náusea, vômito. Se for aplicação na pele, tu pode ter uma dermatite bem severa, tá? Então, tomem cuidado, assim. Não é porque é uma substância extraída da natureza e porque tem um frasco pequenininho que a gente pensa assim, itimalia, né? Não vai fazer mal? Vai, tá? Se tu não utilizar a dosagem adequada, vai porque é remédio, é droga e o teu corpo ele vai ter mecanismos aí para te sinalizar que tu extrapolou a dosagem necessária, tá? Uhum, sim, E e tem aí, a questão. além disso,
Fala, Gi. Não, não, como tu falou, né? A questão dele ser metabolizado também tem a questão da sobrecarga do fígado, né? Que é muito importante as pessoas saberem disso, né? Por ele ser um medicamento, esse excesso todos os dias, né? É complicado. O cuidado é muito importante, né? É, É isso, e a esse gente mesmo tem que que tu tomar colocou. cuidado enquanto profissional, né? Porque assim, a tendência é que É, quanto mais tu estude aromaterapia, mais tu quer aplicar em todo mundo, porque tu quer que todo mundo se beneficie, aquela coisa toda. Só que aí como é não. que tu fica como profissional, né? O quanto tu preserva o teu organismo. Então aí eu converso assim com os profissionais que às vezes é interessante tu fazer uma formulação de um produto que esse cliente vai usar em casa, ele sozinho, exatamente para te não precisar ficar exposto a todos os clientes que tu utiliza num dia. Hoje, né, nas atuais conjunturas que a gente está vivendo, é fácil tu não ter muitos clientes para atender num dia, porque a demanda que a gente tem é outra. Mas, né, logo as coisas se normalizam, tu vai voltar a ter um fluxo grande de pessoas. Então, imagina, se às vezes num dia de trabalho, né, num dia bacana, tu consegue atender 8 pessoas, 10 pessoas, e todas as pessoas tu utilizou óleo essencial. O quanto tu não sobrecarregou o teu fígado e teu rim. E é bem fácil ver isso. Tu vai chegar em determinado período do dia, vai fazer um xixi básico, tu vai ver que a cor dele mudou completamente. Exatamente porque ele está tentando metabolizar aquele excesso que tu utilizou, né? Claro, fazer isso uma vez na semana não vai trazer grandes prejuízos. Agora, todo dia fazer isso longo prazo vai ser bem prejudicial para a tua saúde profissional mesmo, né? Então, aí o que eu indico às vezes é evita usar na sala, no espaço, em cabine, né, no local de atendimento de vocês, e façam algo para o cliente usar em casa, né? Um óleo vegetal, um creme de massagem com esse óleo essencial, e aí ele pode fazer uso, né? Sim, claro. E assim, Lucy, a gente sabe que os óleos vegetais, eles são ricos em gorduras, né? Gorduras boas, proteínas, vitaminas e sais minerais. Essa utilização dele com óleo essencial, ele diminui essa potência metabólica ou não? Como que vai ser? Que a gente Tu sabe diz que ele para é um quem? Para o carreador, né? cliente? Não só para o cliente, como para a gente também, né? A gente não vai usar vou fazer para uma reflexologia, por exemplo, deixa eu reformular minha pergunta, né? Eu não vou usar como aromaterapia no meu difusor lá no meu consultório, mas eu quero fazer uma reflexologia, eu vou usar um óleo vegetal e vou colocar uma melaleuca, por exemplo, que a melaleuca é o mais potente de todos, né? Tu acha que ele diminui essa potência, que seria uma toxicidade metabólica, no caso, para nós? Não? É a Não, mesma? vai dar na mesma. Digamos assim, ó. Eu acho que eu sei o que tu está tentando comparar. A diferença, por exemplo, se eu estivesse aromatizando o ambiente com esse óleo essencial e fazendo a aplicação tópica dele, né? Se eu tô como Exato. profissional fazendo a aplicação tópica, eu tô em contato com ele também, né? A Uhum. menos que tu utilize luva, mas mesmo que tu utilize luva, um dos mecanismos de ação da aromaterapia é pelo nariz. Então, mesmo que eu trancasse o meu nariz, ainda assim eu ia sentir ele, né? Então, Igual. vai ter sobrecarga igual, tá? Então, por isso que eu Tá, indico fazer a utilização em casa do cliente, ele sozinho mesmo, tá? tá. Mas não que Esse é não o possa ser ponto. utilizado em cabine. Pode, Tá. deve, desde que tu faça uma negociação básica, né? Como eu falei, É tu não muito vai bom. atender 8 pessoas no dia e todas elas tu vai usar óleo essencial, né? Pensando na tua saúde mesmo, tá? Tá. Então, já vamos aproveitar já falar dos óleos vegetais, que eles são maravilhosos também, né? Pode falar um pouquinho Uhum. deles, Lucy, para massagem, Então, principalmente assim, ó, os óleos reflexologia. vegetais. Ai, perdão, Gi. Hum. É que o meu áudio ele Não, tá não, muito ruim, daí às vezes eu não ouço o que tu começou a falar. é que na verdade tá Pode cortando continuar. e o Sim. meu não tá falando. Não, é só porque a gente utiliza para fazer a reflexologia e a gente faz essas misturas, né? Então, eu queria que Uhum. tu me falasse um pouquinho desse óleo vegetal, o poder dele, que ele seria bom para as clientes utilizarem, principalmente muita gente que está com
psoríase agora, com a questão emocional bem afetada. Esses óleos vegetais são bons para isso, né? Fala um pouquinho pra gente. Sim. Então, assim, ó, os óleos vegetais, eles são gorduras que vão ser extraídas normalmente de sementes. O método mais comum, ou o melhor método, na verdade, de extração, seria a prensagem a frio, que é o que a gente faz quando vai comprar azeite de oliva, por exemplo. A gente não olha, né? Ah, se foi prensado a frio, aquela coisa toda. É a mesma coisa quando a gente vai comprar um óleo vegetal para utilizar na nossa pele, tá? Ela vai ser rica em lipídios, vitaminas e sais minerais, como a Gi falou. Não vai ter essa questão volátil, diferente do óleo essencial. Então, eu vou abrir um óleo vegetal, o aroma dele não vai se espalhar no ar, porque ele não é uma aromaterapia. Ele é um carreador para aromaterapia, né? Mas ele não tem a propriedade do óleo essencial nessa potência que a gente estava comentando, tá? O aroma dele normalmente é suave, mas depende muito do tipo de óleo vegetal. Tem alguns que a gente sente assim que o cheiro dele é mais pungente, outros realmente eles são mais neutros, tá? Ele vai ser rapidamente absorvido pela pele. E como a gente falou, na aromaterapia, basicamente, a utilização dele vai ser para carrear ou trazer esses aspectos que a gente falou de regeneração celular, emoliência, hidratação, né, para uma pele que esteja aí com algum processo de descamação, dermatite, eczema, esse tipo de coisa, tá? Uhum. Tá, eu acho bem legal também a gente falar da diferença do óleo essencial puro para as essências, né, Lucy? Porque as pessoas não têm noção dos valores, né? E, eu vou comprar esse óleo essencial que tá R$17,90, que barato. Não, não é óleo essencial, é essência. E aí, como faz? Então, vamos começar agora o nível aulinha da pré-escola, né? Sim, Primeira sim. coisa que é importante a gente lembrar. O óleo essencial, no início lá da explicação eu falei, vem de plantinhas. Então eu não vou ter um óleo essencial, por exemplo, de pipoca, de couro, nada disso. Vai ter que ser planta. Lavanda, melaleuca, cipreste, cravo, né? Tudo isso são óleos essenciais. A essência não. Ela pode ser de coisas alimentares, como a gente falou, mas ela pode ser. Opa, perdão. Ela pode ser de tudo que eu bem imaginar. Então, eu posso ter, por exemplo, essência de couro, de algodão doce, de unicórnio, que eu brinco, porque ela é produzida em laboratório, né? Então, a principal diferença entre um óleo essencial e uma essência seria isso. E aí, a partir disso, é que a gente vai saber, por exemplo, se ele vai ter propriedade terapêutica ou não. Porque se ele é óleo essencial, ele vai ter propriedade terapêutica. Uma essência não vai ter. A essência só tem a questão mesmo do cheirinho, né? Das lembranças que vai trazer aquele determinado aroma, tá? Oi? Falou alguma coisa? Não. Não, eu ia dizer que eu uso essência para tirar o cheiro de fritura, para tirar o cheiro de peixe de dentro de casa, gente. É top, tá? Sim. Tipo assim, ó, tudo Rapidão. que tu queira. Só tipo assim, quero só dar um cheirinho. Usa essência. Não faz sentido tu gastar óleo essencial, né? Que tem que ter toneladas de plantas para fazer a extração, para dar um cheirinho. Igual às vezes eu vejo algumas pessoas, né? Porque assim, ó, tu pode fazer um aromatizador, por exemplo, com óleo essencial? Sim, se teu objetivo é essa parte terapêutica. Agora, se não é, se tu só quer aromatizar mesmo, usa essência, né? Sou dessa opinião. Então ele O seria. óleo essencial, então, por conta disso, ele é mais caro, porque para te ter essa extração aí de toneladas de planta, tu tem que esperar a planta ter todo o ciclo dela para fazer a colheita, tem que fazer a destilação, que normalmente é feita a vapor, mas tem uns outros tipos de destilação que são mais caras. Às vezes tem que fazer importação, porque o óleo essencial, a propriedade dele terapêutica vai ser influenciada pelo clima, pelo solo. Então, se eu planto uma lavanda aqui no Brasil, ela vai ter propriedades diferentes de uma lavanda francesa, tá? E no caso da essência, não vai ter isso. Se ela é feita em laboratório, o custo dela é muito barato. Então, por isso, como tu bem disse, tu viu que o negócio é muito barato, provavelmente é essência.
se tu pega uma cartela de tipos diferentes, né? Exemplo, tem lá um frasquinho com lavanda, melaleuca, cravo, camomila e baunilha. Todos têm o valor bem parecidinho. É essência também, porque para ti ter um óleo essencial de baunilha, de camomila, são muitos dinheirinhos que a gente tem que investir, tá? E aí a gente tem essa questão. No óleo essencial, tu vai ver uma oscilação bem grande de preços, porque depende disso que a gente falou. Se tem um óleo essencial que é produzido no Brasil, ele vai ser mais barato do que um óleo essencial que é importado, tá? E por último, mas não menos importante, o óleo essencial... Fala. Uma pergunta, prof. Posso? Relembrando. Então, as essências seriam feitas de coisas mais sintéticas, então? É isso? Não necessariamente, porque a gente tem essência de lavanda, né? De materiais que teoricamente seriam naturais, mas que eles são produzidos em laboratório, né? Tá. E aí outra pergunta também, que inclusive é de uma das meninas. Elas perguntaram que no manual a gente usa muito da WNF, né? Vamos falar, a marca não tem problema, que eles são os amados queridos. Né? A gente não está ganhando os recebidos, mas vamos falar. A WNF, por exemplo, ela tem a nona edição, esse link que tu me mandou, ele fala ali, né, importado nacional. A diferença seria, né, claro, obviamente o de fora, mas porque a planta seria exclusiva, por exemplo, da melaleuca, que só tem na Austrália. Então, ela é importada, certo? Se tivesse uma melaleuca brasileira, daí seria nacional ali, como tá... É isso? Isso. E, claro, eles têm feito testes com relação a tentar adaptar a espécie a países diferentes. Porque, claro, a gente também já teve isso há muitos anos. Determinadas plantas que não existiam no Brasil e se adaptaram muito bem ao nosso clima. Então, isso são feitos testes também, né? Tem algumas fazendas, Minas Gerais, São Paulo, que eles tentam fazer uma extração, por exemplo, dessas espécies de lavanda, para que a gente consiga ter aí um preço mais baixo, né? Para não ter essa taxa de importação que a gente estava falando. E aí, o óleo essencial no frasquinho dele vai ter o nome científico da planta, que é o nome em latim, é um nome estranho normalmente. Eu brinco que parece o feitiço do Harry Potter, assim, não sei o que, né? Geralmente, umas coisas assim, não sei o que, os males. Então é bem fácil da gente... Hã? Eu não consigo pronunciar também. É uns nomes... Tem uns assim que são bem difíceis. E aí ele ajuda a gente a saber se estamos ou não comprando um óleo essencial. Porque para ser óleo essencial, tem que ter o nome da espécie. Porque a gente tem, dentro, por exemplo, do nome lavanda, a gente tem, pelo que eu pesquisei aí, no mínimo, 4 óleos essenciais. Mas até acredito que sejam mais ainda, tá? 4 espécies diferentes de lavanda. E aí, se eu chego e no frasco tá só lavanda, eu não sei qual dessas espécies tem. E elas têm algumas propriedades diferentes, dependendo aí qual a espécie escolhida, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é assim, ó. Às vezes a gente pensa, eu vou comprar o frasquinho e vou olhar assim se tem um registro da Anvisa, né? Pensando, se tiver o registro da Anvisa é óleo essencial. Mas essência também tem registro da Anvisa. Então, esse não é um bom parâmetro, tá? As duas podem ter registro da Anvisa. Beleza? Certo. Beleza. Tá, prof. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta para você. A questão dos óleos essenciais cítricos, né? Que a gente tem esse problema das queimaduras. Pode falar um pouquinho sobre eles? Sim. Todos os cítricos aí vai incluir lavanda, limão, grapefruit, tangerina, mandarina, talvez eu tenha esquecido algum no meio, petit gram, enfim. Todos eles têm uma substância que ela reage quando a gente fica exposto à luz solar. Então, quando isso acontece, a gente vai ter um tipo de queimadura mancha que a gente chama de fitofotodermatose, que é exatamente pela interação desse cítrico com a luz solar.
Para vocês Tá. conseguirem entender um pouco, sabe quando vocês vão na praia, né? E aí vão tomar uma caipirinha, esquece de pegar um canudinho, por exemplo, e fica com uma mancha nas áreas que foram expostas, ou foi espremer um limão e fica com a mão, é essa mancha, tá? Uhum, É uma mancha reversível, só que é sempre interessante que vocês tomem cuidado, que dependendo da proporção corporal, vai levar mais tempo para conseguir clarear e tudo, ou do quanto que tu ficou exposto, né, ou exposta ao sol, também pode gerar uma queimadura mais grave ou não, tá? Então, de uma forma geral, evitem utilizar os cítricos se vocês não têm noção se vão se expor ou não ao sol. Eu até indico usar o cítrico assim no final do dia, que daí tu vai dormir e aí normalmente tu vai tomar banho, né? Ou antes de tá. dormir, ou ao acordar, Eu e aí tu já digo na, consegue eliminar isso. eu digo na questão da gente passar no consultório, né? E o paciente sair, principalmente no verão, que aqui em Floripa os pacientes andam muito de havaiana, de rasteirinha, mulherada, né? Então eu penso nesse Uhum. sentido, né? De ter uma queimadura nesse sentido, né? Ah, e aí, deixa eu ver aqui, a gente já falou das irritações de pele, né? E o teste de sensibilidade, prof, vamos lá. Então, assim, quando a pessoa nunca utilizou aromaterapia na vida, às vezes ela tem sensibilidade e não sabe, né? Porque a gente tem Tá. pessoas que têm uma pele naturalmente sensível, que é o meu caso, então eu já sei que eu tenho tendências naturais para alergia, então eu já faço com frequência testes. Mas tem pessoas que nunca tiveram alergia a nada. Então, para essas, né, para o público em geral que nunca teve contato com óleo essencial, o que a gente indica? Antes de fazer o primeiro uso mesmo, a gente faz uma diluição desse óleo essencial, né, que poderia ser nesse óleo vegetal que a gente comentou, ou num creme de base neutra. E aí a gente vai aplicar em regiões que tem uma concentração, circulação mais rápida, né, mais evidente. Seria normalmente assim, onde a gente faz teste de alergia mesmo. Tem gente que faz nas costas também. O problema de fazer nas costas ou atrás da orelha é que tem alguns quadros de alergia que tu não tem coceira, que ela só fica vermelha, né? Sim. Então, tipo, às vezes tu não vai conseguir ter acesso a olhar muito bem. Por isso que eu prefiro nessas regiões que aí fica mais fácil o acesso para visualização. E aí tu aplica nessas regiões e espera 24 horas e analisa se dentro dessas 24 horas a região ficou vermelha, teve sensação de prurido, que é coceira, né? Sentiu ali pegar fogo, qualquer alteração, bolha, tu já sabe que tu vai ter uma sensibilidade àquele componente e aí tu não vai utilizar mais, né? Certo. E as gravidinhas, prof, me fala um pouquinho sobre elas. Como é que é o uso dos óleos Dentro da essenciais? aromaterapia, a gente tem alguns óleos que podem ser utilizados pelas gestantes, mas o que é importante que a gente lembre sempre? Vai usar em gestante, primeiro passo é conversar com o médico da gestante para ver se ele faz a liberação, né? Ou pedir para a gestante trazer um documento, que seria, né, uma folhinha, mesmo uma requisição do médico, dizendo que ele libera a utilização da aromaterapia com aquela paciente, vai ter carimbo do CRM, assinatura do médico, porque é só assim que o médico liberou. Do contrário, a tua paciente veio e falou de boca assim, não quer dizer nada, tá? Então tem que ter um papel Uhum. mesmo jurídico para a gente ter de prova. Sim, Feito certo. isso, aí a gente tem alguns óleos que dão para ser utilizado pelas gestantes. A lavanda é bem utilizada e a laranja também. Existem outros, mas daí acho que não cabe aqui dentro do contexto que a gente está trabalhando, né? Porque a gente pensou em óleos que fossem de mais fácil acesso, tanto para os profissionais quanto para o público em geral, né? E Sim, aí, sim. basicamente, a gente vai esperar aquele primeiro trimestre para poder começar a utilizar, né? Porque no primeiro trimestre a grávida não faz nada, gente. Ela espera ver se vai ter fixação bonitinha do bebê, aquela coisa toda. Aí, feito isso, é que ela traz a requisição da liberação do médico e aí a gente começa a utilizar. Então, depois dos 3 primeiros meses. Tá, certo. E as pessoas com pressão arterial também foi outra pergunta que me fizeram.
Quais os cuidados que a pessoa hipertensa tem que ter no uso de óleos essenciais puros? Tá. A gente tem alguns óleos essenciais que vão estimular o sistema nervoso. Isso vale também para a questão da epilepsia, tá? Não sei se foi uma dúvida que surgiu, mas também seria a mesma linha de raciocínio. Então, Sim, nesses públicos especiais, a gente vai tomar cuidado com os óleos que são muito estimulantes do sistema nervoso, porque eles podem dar tá, uma alteração ali no hipotálamo, que pode vir a desencadear, então, aí, né, uma oscilação de pressão arterial ou mesmo uma crise convulsiva no caso dos epiléticos, tá? Então, tá, normalmente aí, os óleos essenciais que são mais fortes, né, alecrim, cravo, hortelã-pimenta, tudo isso a gente tem que tomar cuidado. tá. Prof, deixa eu só dar aqui uma deixa. Eu chamo a Lucy de prof, porque eu tenho um carinho muito grande por ela, tá? Ela me trouxe ensinamentos incríveis e até hoje ela me ajuda, assim, que a gente teve aula em 2018, né, Lucy? E eu queria agradecer a presença de todos. Tem muita gente que eu não conheço que está entrando aqui. A Silvani, Silviane, que é da minha turma. Ah, tem as minhas irmãs que entraram aqui. E eu quero mandar um beijo para minha mãe e para o meu pai, tá? Que eles pediram um beijo da Xuxa. Um beijo, mãe, pai, seus lindos. Eu nem sei se. Ai, meu Deus! Desculpa, é porque senão eu ia esquecer. É que as pessoas Não, estão meu no Deus, Deus o livre! sabe? O beijo, oi, obrigada a todos, né, Lucy? E a gente estava Claro, bem meu Deus, se eles estão prestigiando. E isso família, que é família, gente. Isso que é família. O todos, resto, né? o resto não é. Vamos lá, Lúcia, desculpa te interromper. A questão da homeopatia também, ela tem, alguns têm a cânfora, né? Como a gente já estudou sobre isso e tal. E ela corta o efeito da homeopatia. Então, eu queria que tu me falasse um pouco sobre esses cuidados. Uma coisa que talvez não sei se todos aqui saibam, existe diferença entre homeopático e floral de Bach, tá? Então, para essa dica que a gente está comentando aqui, eu e a Gi, a gente está falando especificamente de homeopático mesmo. Floral de Bach Sim, não vai ter interferência com óleo essencial, tá? No caso dos homeopáticos, a cânfora, ela corta o efeito do homeopático. Então, a gente tem algumas categorias de óleo essencial que tem cânfora na composição, que normalmente dão aquela sensação de refrescância, de geladinho, tá? Então, alecrim, eucalipto, hortelã, todos eles a gente vai evitar se durante a ficha de anamnese o teu cliente comentar contigo que faz a utilização de homeopático, tá? Porque senão tu vai cortar o efeito daquilo que ele tá fazendo tratamento. sim. E é muito importante, mesmo que o cliente venha fazer só uma reflexologia, a gente fazer a ficha de anamnese, né, Lucy? Sempre, sempre. Porque os defeitos, né, que os óleos essenciais causam é efeito de tudo. É emocional, pode a pessoa vir a ter lembranças de alegria, de tristeza, pode ter alergia, pode ser hipertenso, pode estar tomando remédios homeopáticos. Então, há uma boa ficha de anamnese em todo o atendimento, seja ele qual for. Inclusive as avaliações que a gente faz muito, né? Dentro das avaliações, isso é muito importante fazer, né? E Sim. assim, Lúcia, eu tive um problema aqui, que eu também estou aprendendo a mexer. Eu não vou conseguir puxar os slides que eu tinha se prometido, tá? Então a gente vai falar sobre os 4 óleos essenciais aqui que eu achei bem bacana que a gente conversou, né? Sobre a ação, indicação e contraindicação. Maria, sua linda! Ó, gente, a minha próxima live é com a Maria, hein? Nutricionista, Hum. linda, maravilhosa. Vamos lá. A indicação e contraindicação de lavanda, capim-limão, melaleuca e cravo. Vamos lá, prof. Essa é a parte mais delícia, porque tem receitinha. E vamos lá, povo, pega o papel e caneta, ou deixa, eu vou deixar gravado aqui quem quiser assistir depois, tá? Vai estar tudo gravadinho certinho. E vamos lá, prof. Vamos falar sobre a lavanda aí. Então, Ação, assim, ó, a indicação. lavanda. Posso falar?
A Não? lavanda, o nome, o nome latim dele, tipo assim, a gente tem várias espécies, como eu comentei, né? Então, no Tá. caso, a que eu tô falando agora na live para vocês é a lavândula officinalis, tá? Se vocês comprarem uma outra espécie de lavanda, talvez ela Uhum. não tenha as mesmas propriedades e não vai atuar naquilo que eu tô falando aqui, tá bom? Então, de propriedades que ela tem: anti-inflamatória, antisséptica, cicatrizante, regeneradora da pele, antifúngica, bactericida, sedativa e analgésica. Então, quais as indicações mais comuns dentro daquilo que eu e a Gi comentamos? Dermatite, né, que poderia ser em qualquer área do corpo, micose, pé de atleta, né, frieira, e o nome bonito da frieira é frieira mesmo, porque, tipo, eu pesquisei, É eu Tinea, pensei, será? a Tinea pedis, na verdade, aí a gente fala a indicação do, né? Tá. Por exemplo, geralmente é entre os dedos, né? Então a gente fala Aham. interdito, né? Do quinto, do quarto, do terceiro, né? Que geralmente é no quinto e no quarto, que são os mais fechadinhos ou que tem desvio ósseo, né? Então quem pratica esporte, essa região fica muito úmida, então a gente chama de tinea pedis interdigital. Tá. Bom saber. Gosto desses nomes chiques, Os técnicos têm que né? saber, né? Tem que mostrar que sabe, né, gente? Pelo amor de Deus. Tema, não vou te disciplinar. Beth, também não. Né? Né? Aí, por exemplo, pessoas que sofrem de insônia, a gente pode estar utilizando a lavanda. Se por acaso teve picada de inseto, a gente pode fazer aplicação no local. Dor muscular, reumatismo, hipertensão, enxaqueca e estresse. Então, para tudo isso, a lavanda vai ser sensacional. O Tá. número de gotas que a gente pode colocar. Então, para cada 30 ml de uma base neutra, seja creme, seja óleo, a gente pode colocar de uma gota até 12 gotas. Isso, Tá. prestem atenção, eu falei 30 gramas ou 30 ml de óleo ou creme. Quando a gente faz escalda-pés, a quantidade é bem menor, não tem necessidade de tudo isso, tá? Uhum. Quando a gente for puxar o gancho do escalda-pés, vocês vão ver que essa quantidade diminui. Normalmente aí o escalda-pés vai de 3 a 5 gotas, tá? Só para vocês terem uma noção básica. E aí, como a gente comentou, a lavanda pode ser utilizada pelas gestantes desde que o médico faça a liberação por escrito, tá? Vamos falar agora um pouquinho do capim-limão, que em algumas Tá. marcas eles chamam de lemongrass, né? Que é um nome chique em inglês para capim-limão. Nada mais é do que isso, tá? A gente vai ter Famoso. duas espécies de capim-limão que têm propriedades parecidas. Então, tanto vocês podem comprar ela com o nome de Cymbopogon citratus, como vocês podem comprar como Cymbopogon flexus, tá? Então, as duas espécies vão ter essas propriedades que eu estou falando aqui. Vai ter essa propriedade antisséptica, fúngica, né, fungicida, desculpa, bactericida, analgésica, antimicrobiana, desodorante, sedativa. E aí, no caso, a gente pode estar utilizando, por exemplo, para quem tem transpiração excessiva nos pés, ou que chega a ter realmente um problema de bromidrose, de chulé mesmo, a gente pode estar fazendo aí uma formulação com capim-limão. Para Tá. os casos aí da frieira, pé de atleta, dor muscular, dor de cabeça e estresse também. Número de gotas para cada 30 gramas de base neutra ou 30 ml de óleo vegetal, a gente vai utilizar até 6. Por que da lavanda a gente usa até 12 e do capim-limão até 6? Porque o cheiro do capim-limão é muito mais forte. Tu não vai suportar utilizar 12 gotas de capim-limão, vai dar superdosagem, tá? No escalda-pés também a gente vai diminuir, então a gente vai botar de 2 a 3 gotas, porque o cheiro dele é mais forte. E aí, de precaução, quem que a gente vai tomar cuidado? Gestantes, pessoas que têm, ou já tiveram, ou têm uma tendência a problemas de glaucoma, assim como homens que têm um histórico, seja dele ou seja da família, de hiperplasia prostática. Então, problema na próstata, a gente vai evitar, porque existem estudos que colocaram a questão de que
o uso contínuo do capim-limão poderia aumentar, né, a produção ali de células cancerosas nessa região específica, tá? E aí tomem cuidado que o capim-limão ele pode interagir com algumas medicações. Então, assim, às vezes a gente pensa, né? Ai, mas é o capim-limão, é o chazinho da vovó, é tão de boas, né? Deve ser super tranquilo de usar. Não. O capim-limão ele tem algumas contraindicações, então tomem cuidado, tá? Depois a gente vai ter a melaleuca, que algumas marcas colocam o nome dela como tea tree, né? Como árvore de chá, digamos assim, na tradução. O nome em latim dela é Melaleuca alternifolia. E de propriedade ela vai ter, então, ser antisséptica, antimicótica, bactericida, fungicida, cicatrizante, imunoestimulante, analgésica e desodorante. Então, vai ser indicada aí para os casos de bromidrose, né, que é o chulé, micose, verruga, calos, onicomicose, pé de atleta, dor muscular, problemas respiratórios, fortalecer o sistema imunológico. Vocês que são da podologia já devem ter, tipo, o santo padroeiro da melaleuca, né? De tanto que vocês utilizam. A gente chama eles, eu pelo menos, né? A maioria das minhas colegas, a gente chama que ele é um antibiótico dos óleos essenciais. Exatamente. Bem poderoso, ele dá assim um resultado em 24 horas incrível. Inclusive, algumas clientes minhas nas indicações tiveram algumas queimaduras ou picada de inseto e tal, e eu falei que a regeneração de pele era perfeita e tal, e elas usaram. E me deram esse retorno de que realmente em 24 horas a regeneração de pele é muito boa. Né? Então, tipo assim, ó, eu que venho do berço da estética, a gente utiliza muito em cima da espinha para secar ela, né? É uma das indicações. Eu nem botei aqui na de vocês, porque o nosso foco meio que era assim, mais o pé e tal, mas estaria dentro disso, da questão da regeneração, da cicatrização. Sim. Indicação a gente já falou, né? Número de gotas da melaleuca. Para cada 30 gramas de base neutra, 1 até 12 gotas. No escaldapés de 3 a 5. E cuidado por ser um óleo essencial irritante. Então, se tu nunca utilizou a melaleuca e tu tem, às vezes, tendência à alergia, é legal fazer aquele teste que a gente falou, né? O teste de contato, para ver se não vai dar alguma interação ali com a pele do cliente ou a pele de vocês mesmo, né? Sim. E por último, a gente vai ter o... Quer falar, Gi? Sim, diga. Só um ponto, Lucy, que a gente sabe que pela melaleuca, né, ser volátil também e ser muito forte, as pessoas querem curar logo a unha e ficam fazendo muitas aplicações nele com ele puro. Tem que ter um óleo carreador junto. Tá? Não dá para colocar ele puro porque ele queima. Eu já tive casos de, foi tão bom, a cor da minha unha tava melhorando, Gi, e a unha ficou preta. E a unha rachou porque ressecou demais. Então tem que cuidar o uso da melaleuca. Eu já vi casos da unha vir rachada pelo excesso de melaleuca ou a pele em volta, né? Sim. Ressecou demais. Porque é muito concentrado, né? Isso. Então, muito. Realmente pode acontecer. E aí, lembrando, a gente tanto pode fazer essa misturinha aí de melaleuca num óleo vegetal, que daqui a pouco a gente vai dar 2 sugestões de óleo vegetal, como já existe pronto no mercado, né? Então a gente tem, ó. Lá vai a gente fazer propaganda sem ganhar nada. Ah, meu Deus. Então, assim, existe já esse aqui, ó. Ele tem na composição dele o quê, meu Deus? Vai ter melaleuca, cravo e tomilho. E a base que escolheram dele foi rosa mosqueta. Tá? Então já vem pronto, a pessoa aplica. Vocês também podem ter para indicar, né, para o cliente usar em casa, sem precisar levar um monte de coisa para fazer. Sim. Mas também dá para fazer, se quiser. Usamos muito no laboratório esse. Nós usamos bastante. Usava lá? Bastante. Será que comprava e a comprovação é bem bacana, muito bom. E o cravo, Lucy? Ele é cravo, então, a gente vai ter dentro dele também 2 espécies que são parecidas, assim, de propriedade. A gente tem o Eugênia caryophyllus
e o Cisigil aromático, tá? Basicamente, de propriedade, o que os dois vão ter? São antissépticos, cicatrizantes, analgésicos, anestésicos, isso é muito bom. Estimula a circulação. São estimulantes mentais, né? Claro, a gente está focando aqui em pé, mas a gente não pode esquecer dessa parte mental e emocional. Então, se precisa algo que deixe a pessoa mais alerta, concentrada, dá para ser utilizado o cravo. Indicação, então, que a gente pode utilizar. Micoses, verrugas, para fortalecer as unhas, processos de unha encravada, já que ele tem esse processo inflamatório e de dor, para dar uma diminuída no local, né? Dores musculares e articulares, e para memória fraca, exatamente porque ele é um tônico mental. Número de gotas. Para cada 30 gramas ou ml de base neutra, a gente usa uma gota, porque de todos esses que eu passei para vocês, o cravo, ele tem um cheiro que ele é mais pungente. Então, tu não vai conseguir utilizar uma dosagem muito elevada. Tu vai perceber assim, ó, tu extrapolou muito, vou botar umas 4 gotas, mesmo a Lucy dizendo que é uma gota só. Talvez tu chegue a vomitar mesmo, tá? Uma vez, sem querer, para vocês entenderem, né? O óleo essencial, ele tem no frasco dele isso aqui, ó. Essa rodelinha aqui que a gente chama de batoque. E aí, conforme tu vai pingando ele, no início, às vezes, ele goteja devagar e depois ele, tipo, sai uma cachoeira, né? Principalmente assim, ó, quando é verão, que ele parece mais fluido, isso. E aí, numa dessas, sem querer, caiu mais gotas do que eu precisava utilizar. Então, mesmo botando mais carreador e tal, para o cliente não teve problema. O problema fui eu que senti a superdosagem de quando caiu tudo. Então, realmente eu cheguei quase a vomitar. A sorte é que eu não tenho uma tendência para isso, né? Mas, às vezes, quem vomita com facilidade poderia ter acontecido durante a sessão, tá? Então, tomem cuidado mesmo. Tá. No escaldapés, também vai ser uma quantidade menor do cravo. E de precaução, o cravo também tem. Então, não vamos utilizar nos clientes hipertensos, epiléticos, gestantes. E também tem que fazer o teste, porque ele é um óleo mais irritativo, tá? Tá. E aí tu falou pra mim, Luz, que tu tinha uma surpresa aí, um produto, uma vela linda, quer mostrar pra galera? Peraí. Então, assim, ó, a gente vai falar ainda dos óleos vegetais, tá? Mas eu quero mostrar para vocês que existe, né? Porque às vezes eu acho que todo mundo conhece o troço e ninguém conhece. Tá louca? Isso aqui, ó, chama-se vela cosmética. De novo, me patrocinem, por favor. Isso aí, gente. Olha outra, tá? A Lucy faz coisas maravilhosas, principalmente com essa vela aí, né, Lucy? Fala aí. E aí, assim, ó, essa vela, ela é uma vela cosmética. Então, não é vela com parafina, não é nada disso, tá, gente? Ela é uma vela que ela tem na composição dela óleo vegetal, manteiga vegetal e óleos essenciais. No caso dessa minha aqui específico, ela tem óleo essencial de lavanda, de ylang-ylang e de petit gram. E aí, basicamente, ela vai fornecer um montão de óleo de manteiga. Então, ela vai ser super hidratante, super emoliente para o tecido. Independente do tecido que tu tá colocando. Então, por exemplo, eu vou utilizar nas minhas massagens tradicionais. Mas vocês poderiam estar utilizando num spa dos pés, no lugar de utilizar parafina cosmética, né? Que muita gente utiliza. Tem pessoas que têm alergia à parafina, então tu não consegue utilizar. Então, a vela cosmética seria uma opção bem interessante, né? Com todos esses recursos vegetais. Não vai poluir o meio ambiente, nada disso. E ainda traz a mesma emoliência, a mesma hidratação que a parafina traria, né? Num spa dos pés. Sim. Então, Lucy, e aí a gente tinha falado também dos óleos carreadores, né? A gente usa muito o óleo de girassol no consultório, né? Teria mais algum, assim, que tu indicaria para usar como carreador, que seria interessante para os podólogos? Assim, ó, o girassol, ele é bem rico em vitamina E. Então, assim, ele é super hidratante, super cicatrizante, até por isso acredito que vocês utilizam muito, né? Cliente que tem ulceração no pé,
né? Diabético, pele rachada, psoríase. Girassol é maravilhoso. Tanto que o Dersane, que é um óleo famosíssimo, ele é, né, puro óleo vegetal de girassol. Então, tipo assim, para que coisa melhor na vida? Uma outra opção Sim. que a gente teria, dentro daquilo que vocês precisam tratar na podologia, seria o óleo que é extraído da copaíba. Diferente do de girassol, que ele é extraído de uma semente, o de copaíba ele é uma resina, na verdade, que a árvore produz, né? Então, o que, É que ele vai ter maravilhoso. de propriedade? Ele vai ser cicatrizante, que é bem interessante para o que a gente precisa, anti-inflamatório, fungicida, antiviral e emoliente. Então, vocês vão poder utilizar nos clientes também que tem psoríase, ulceração, fungo, pele rachada. Então, digamos, tu está tratando uma unha com fungo, poderia pegar o copaíba como carreador e pingar dentro dele o óleo essencial de melaleuca ou melaleuca com cravo, né? Aí tu vai ver exatamente o que tu quer trabalhar ali no teu cliente, o que tu tem, né, dentro do teu arsenal. Tá, Lucy, deixa eu te perguntar. Nós temos 5 minutos de live. Eu Tá? queria te pedir, ver se a gente, acho que a gente pode, não sei, né? Depois compartilhar com quem quiser, me mandar o e-mail no direct para a gente mandar o link do manual, que tem muita coisa, né, para o povo aprender, né? Essas medidas que tu passou tem todas no manual, né? Então, como ele está disponível na internet, eu acredito que a gente possa também Sim, compartilhar, até porque ele né? foi retirado mesmo do site deles, né? Tinha uma parte lá de downloads gratuitos. Isso. O que a Lucy me mandou tá mais atualizado, que é a 9ª edição, né? Então tem toda essa questão aí dos nacionais, dos importados, ele é muito importante. Uhum. E você queria que que assim, gente, a Lucy tá fazendo uma promoção maravilhosa de massagem e eu pedi autorização dela aqui para fazer uma divulgação, uma propaganda para ela. Tu atende aonde, Lucy? Que a promoção tá maravilhosa e ela, assim, ó, o trabalho dela é incrível, gente. Queria que tu falasse os endereços que tu atende e como é que é Vamos falar do DicePay, que eu acho ele maravilhoso. Tá, deixa eu só achar um negócio rapidinho. Tá. Deu, achei que era um negócio que caiu aquela hora. Para quem não me conhece, né? Então aqui está o meu Instagram. Façam o favor de aparecer por lá, né? Porque tem todas as informações lá, gente. Tipo, você entra no meu Instagram, tem um link que você clica e você sabe todos os procedimentos, valores, promoções, tá tudo lá. Olha que maravilha, Brasil. Mas, enfim, das promoções do mês, então, a gente tem shiatsu facial na promoção, a massagem nas costas com vela cosmética, que foi essa que eu mostrei para vocês, né? Para gerar um relaxamento, o pessoal da quarentena está muito estressado, então a gente pensou em ir para essa vertente também, né? Tem uma outra que é a parte de revitalização facial, porque o pessoal tem notado que está com mais cravo, que está com mais descamação por causa do uso da máscara por muito tempo. E também a indicação de florais e reiki, porque o pessoal também está com o emocional abalado. Então, tudo isso vai estar lá no site, tá, gente? Então, só acessar, tá tudo bonito lá. Deixa eu fazer um gancho, aproveitando que tu falou isso. No site agora eu tenho um link, se vocês quiserem baixar um e-book que eu fiz sobre aromaterapia no inverno, tá? Que foi uma live que eu fiz em parceria com o Senac. E lá também tem receitas, inclusive algumas do que a gente está falando hoje tem lá. Então aí vocês podem, né, complementar o que foi falado aqui hoje com o material que já está lá, tá? Então é só entrar no meu arrobinha, de novo. Tô muito blogueira, tá? Então basicamente é isso. Tu quer que a gente fale um pouco do escaldapés? Dá tempo ou não? Nós temos 2 minutos. Tá, então acho que dá tempo. O escaldapé, gente, para quem nunca ouviu falar, basicamente é um banho de banheira só pro teu pé. Então, o que tu vai precisar? Uma bacia que caiba o teu pé, um balde, né, algum recipiente que acomode eles. Tu vai precisar de água morna para quente, para colocar o teu pezinho ali dentro. E aí tu vai precisar de sal, seja sal grosso ou sal fino. O sal ele vai ajudar a diminuir a retenção de líquido, que é o que a gente traz de benefícios da talassoterapia, tá? Para dissolver o óleo essencial, eu vou precisar de 1 colher de sopa de álcool,
Pode ser o que vocês têm em casa, não tem problema. E aí eu vou utilizar de 2 até 5 gotas de óleo essencial, de acordo com aquilo que a gente falou. Então, eu quero dormir melhor hoje à noite, então eu vou colocar lavanda, capim-limão. Eu quero tratar os meus probleminhas ali podológicos, vou botar melaleuca, cravo, tá? E aí tu vai colocar o teu pezinho nessa água. Não deixa essa água ficar morna para gelada, pode ir acrescentando mais água quente e depois enxuga bem o pé. Diga. Isso. 25 segundos. Gente, muito obrigada, gratidão. Amei essa live. Yes! Vamos marcar outra para falar mais. Durante a semana eu vou fazer uns stories aí, o povo manda pergunta. Lucy, sua maravilhosa, minha eterna prof também, gratidão por tudo. A André